A paz do Senhor, amados. Estamos mais uma vez aqui para gravar o nosso devocional de Atos dos Apóstolos em 31 dias. Espero que esteja fazendo bem a sua alma, ao seu coração e que você continue conosco, perseverante, porque eu creio que ao final de cada um desses dias de devocional, Deus tem uma mensagem poderosa, Deus tem algo a fazer, a tratar, trabalhar conosco. E hoje nós vamos meditar no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4. A continuação do devocional anterior. Nós vamos dar continuidade hoje. No versículo 4, que diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Você que acompanhou o devocional passado vai entender melhor o que significa nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos, eles ouviram a murmuração e através dessa murmuração, Deus deu uma direção a eles para separar 7 homens cheios do Espírito Santo como diáconos para cuidar das viúvas e da assistência social da igreja. E a nossa reflexão de hoje se inicia dizendo assim: sabe a posição da liderança da novel igreja primitiva. A crise havia surgido no meio do povo em forma de murmuração. Esta, por sua vez, corrói como um câncer, que se não detectado e combatido no seu início, tende a infectar todo o corpo como uma metástase, através de um trabalho devastador de morte às células vivas e sadias. A liderança cristã, mormente os que estão fazendo parte da alta cúpula, precisam orar e vigiar quanto aos pequenos focos de insatisfação social no seio da igreja, mas que produzem grandes e irreparáveis incêndios. Dando continuidade ao devocional anterior, nós falamos sobre a murmuração do povo que magoa, machuca o coração da liderança e que agora o escritor diz que corrói como um câncer, principalmente aqueles que estão nascendo na fé, aos novos convertidos, aqueles que estão ao redor da comunidade cristã, envolvidos e que também podem ser contaminados com esse problema. Então nós temos que ter cuidado, vigiar sempre, para que a murmuração não venha ser motivo de tristeza no meio da nossa igreja, onde nós cultuamos e adoramos ao Senhor, fazemos a obra de Deus. Que a murmuração não venha incendiar o lugar e se tornar um lugar pesado. A obra de Deus, ela se torna pesada e angustiante quando essas coisas acontecem para aqueles que estão na linha de frente, para aqueles que estão na liderança. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você venha ser uma bênção nas mãos de Deus, promovendo a paz no lugar onde você está e adora a Deus. E quando você se deparar com essa situação de murmuração, com esses incêndios que são provocados no meio do povo de Deus, você venha ter sempre uma palavra que sirva como remédio para essas vidas que estão adoentadas, para essas vidas que estão acostumadas a viver murmurando, criticando, que nós venhamos ser um antídoto na palavra de Deus contra essas coisas que vêm acontecendo e angustiando muitas pessoas que têm feito a obra de Deus. Por outro lado, nós falamos que essas murmurações que surgiram contribuiu para uma nova organização na obra de Deus, para um levantar de novos obreiros na obra de Deus ali em Jerusalém. O trabalho social deveria ser feito por homens fiéis, de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. É impressionante como Satanás tenta, por todos os meios, distrair a atenção dos que estão à frente do povo de Deus. Ora com pequenezes no meio do povo,
ora com políticas partidárias. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Ora com reuniões infrutíferas para discussão de assuntos temporais e sem proveito algum para o crescimento do reino de Deus. Perdemos muito tempo com coisas que não levam a nada. Qual a cor da farda que o grupo de senhoras vai usar durante a festa? Ou quantos minutos deve ter cada orador em uma plenária, para citar apenas alguns pontos. É verdade o que o escritor está dizendo aqui, que o partidarismo no meio do povo de Deus, os grupinhos murmurando, discutindo, debatendo coisas que não têm proveito algum, isso também acaba distraindo a liderança, tirando o foco espiritual no meio da igreja. E são assuntos que podem até estimular algumas contendas, estimular discussões no meio do povo de Deus, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos de Jesus Cristo e partidarismo, divisões, discussões não podem existir no meio do povo de Deus. Nós somos um só corpo. Nós devemos estar em um só propósito, em uma só fé, servindo ao único Deus vivo e verdadeiro, para que o Espírito Santo de Deus possa atuar no meio da igreja com maravilhas, que o Espírito Santo de Deus possa receber a festa, o trabalho que nós estamos promovendo para a glória de Deus. E é importante dizer que foi por isso que os diáconos que seriam levantados precisariam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, com prudência, para que esses problemas não viessem crescer ali na obra de Deus, no meio do povo de Deus em Jerusalém. Individualmente, quantas horas são perdidas diante de um computador, navegando em sites que não edificam? Quantas horas gasta diante de um televisor assistindo programações que corrompem a alma? A escolha do que fazemos com o nosso tempo é nossa, mas os resultados são eternos. Ultimamente, Deus tem me levado também a refletir e sempre que eu tenho oportunidade falar sobre isso. Quanto tempo a mídia, as distrações têm nos roubado, tirado o foco, nos distanciado da oração e da meditação na palavra de Deus. Naquela época em Jerusalém, quando os apóstolos resolveram separar os diáconos para dar assistência social à igreja, foi aí que surgiu a palavra na boca deles dizendo: eu imagino que eles disseram assim: enquanto vocês estão cuidando das viúvas, da obra social da igreja, nós perseveraremos na palavra, nós perseveraremos na oração. Que coisa maravilhosa! E hoje, quando o sistema mundano dessa vida quiser nos distrair e nos afastar da oração e da meditação da palavra de Deus, você venha lembrar do versículo 4 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos e você venha proferir essa palavra no momento que as distrações vêm lhe tentar para lhe roubar da presença de Deus. Você possa dizer: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Se como líderes cristãos nos atermos a estes dois elementos sólidos e duradouros, certamente que os resultados serão visíveis. O povo não perecerá por falta de conhecimento de Deus, como reclamaram os profetas Isaías e Jeremias, cada qual em seu tempo. W. Wisby disse: se tivermos toda a Bíblia e nenhuma oração, teremos uma grande mente de verdade, mas nenhum poder. Seria como uma luz sem calor. Por outro lado, se tivermos toda a oração, porém nenhum ensino bíblico, estaremos em perigo de nos tornarmos fanáticos, calor sem luz. Ó Deus, dai-nos a visão correta de perseverarmos no foco da Tua vontade para nós, nesta geração. Amém.
Aqui se encerra mais um dia de devocional em Atos dos Apóstolos. Perseveremos, irmãos, na oração e no ministério da palavra, que essas duas coisas que não podem ser separadas na vida do crente permaneçam como um propósito na nossa vida espiritual. Porque a oração e a palavra, elas não andam separadas. Se nós oramos muito e não meditamos na palavra de Deus, será como a luz sem sabedoria, algo estará faltando. E também, se a palavra de Deus, nós a estudamos muito, adquirimos um vasto conhecimento da palavra de Deus, sem oração, sem a unção e o poder do Espírito Santo, se torna apenas um conhecimento a mais, mas que essas duas coisas venham estar presentes na nossa vida cristã, oração e ministério da palavra. Eu acredito que esses últimos dias, Deus quer levantar homens e mulheres que intercedam na oração. Homens e mulheres que tenham sede de estar em oração com Deus e meditando na sua palavra. Eu também clamo a Deus e tenho esse desejo no meu coração, tenho pedido ao Senhor para que Deus venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e com poder nesses últimos dias para pregar a palavra de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser um homem ou uma mulher que Deus quer levantar nessa geração para proclamar as boas novas. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais forte ao teu coração. Perseveremos na oração e no ministério da Santa Palavra de Deus.